Olá, galerinha do terceiro ano. Tenham todos um excelente dia e vamos iniciar mais uma aulinha aqui de matemática, visando a preparação de vocês para a prova do Enem e o vestibular da UF. O conteúdo de hoje que vamos realizar uma revisão é análise combinatória. Vou mostrar para vocês as habilidades que você deve ter para resolver as questões tanto do Enem como do vestibular da UF abordando este tema. Vamos dar início aqui no nosso estudo de hoje. Vamos iniciar pelos conceitos e as formas que você deve ter em mente para resolver as questões abordando estas habilidades aqui. Primeiro, princípio multiplicativo, depois permutação simples, permutação com elementos repetidos, permutação circular, arranjo e combinação. Detalhe, alguns alunos têm dificuldade de identificar na questão qual desses métodos que ela precisa ter ou utilizar para resolver a questão. Então, aqui eu pretendo mostrar para vocês a diferença entre eles, para você ter facilidade de identificar na questão qual o método que você deve usar. Primeiro, o princípio multiplicativo. A diferença deste daqui para os demais é que a escolha você vai fazer de uma forma independente. Uma escolha vai ser feita por etapa. Essa escolha vai ser feita por etapa. E cada etapa vai ser independente. Uma não depende da outra. Aí, como você deve proceder? Você deve identificar as etapas em que a escolha deve ser feita e, em seguida, verificar o número de opções em cada etapa. E para saber de quantas maneiras você pode fazer a escolha, basta multiplicar os números de opções das etapas. Mas desta forma você deve proceder para resolver questões que abordam esta habilidade aqui, ó, princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Permutação simples. Permutação simples envolve todos os elementos do universo em cada grupo. E neste caso, não existe restrição. Aqui também, galera, a ordem vai alterar o grupo. Da mesma forma que acontece aqui com o arranjo. A ordem altera o grupo. A diferença de permutação para arranjo é que na permutação vai conter todos os elementos do universo em cada grupo. Já no arranjo, o grupo vai conter apenas parte dos elementos, vai selecionar parte dos elementos do conjunto universo, dos elementos disponíveis na questão. Para resolver aqui a permutação simples, você vai calcular a permutação de n elementos, e a permutação de n elementos é o fatorial do número de elementos que tem disponível na questão. E o fatorial de um número, coloquei até aqui a observação para você lembrar, é o produto deste número com todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Caso que o fatorial de 5 vai ser o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1, multiplicando todo mundo vai dar 120. Agora vamos para a permutação com elementos repetidos. Neste caso, você vai calcular o fatorial do número de elementos disponíveis na questão, vai ficar no numerador, e aí embaixo, no denominador, você vai calcular o fatorial da quantidade de vezes que cada elemento se repete. Se aparecer apenas um elemento que se repete, você coloca aqui e calcula o fatorial da quantidade de vezes que ele apareceu. Se na questão tiver dois elementos que se repetem, aí você pega e calcula o fatorial dos dois, da quantidade de vezes que os dois se repetem e multiplica os resultados. Desse jeito você tem que fazer para resolver questões abordando permutação com elementos repetidos. Neste caso, existe restrição, sendo assim, devemos levar em consideração os elementos repetidos, o que eu falei aqui que você tem que fazer. E a permutação circular? A permutação circular vai expressar a ideia de ordenação em círculo, galerinha. E para fazer os cálculos, você vai utilizar essa forma. Você vai pegar o número de elementos disponíveis no problema, subtrair por menos 1 e calcular o fatorial deste resultado. Então, é desse jeito que você tem que proceder para calcular aqui as permutações. Agora vamos para o arranjo. O arranjo, como eu já falei para vocês, eu vou pegar parte dos elementos, né? E o que vai diferenciar esse
de permutação, que aqui eu pego apenas parte dos elementos. Mas combinação, galera, também vocês vão pegar parte dos elementos. Aí, para me saber se é permutação ou arranjo, eu vou trocar a ordem dos elementos do grupo. Se quando eu trocar a ordem dos elementos do grupo, eu criar outro grupo, neste caso você usa arranjo. Se não alterar o grupo, trocando a ordem dos elementos, não alterar o grupo, aí você usa combinação. A diferença de arranjo e combinação é porque, neste caso que a ordem altera o grupo, vai criar outro grupo se você alterar a ordem dos elementos. Neste caso, mudando a ordem dos elementos, não vai alterar o grupo. A forma que você vai usar para calcular arranjo é essa daqui, para calcular permutação é essa daqui. Vamos fazer alguns exemplos aqui para você entender melhor. Começando por princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem. Para ir da cidade A à cidade B, existem 3 rodovias. E para ir da cidade B à cidade C, são 2 rodovias. Quantas maneiras existe de ir da cidade A até a cidade C, passando por B? Você percebe aqui que a escolha deve ser realizada de 2 etapas. Na primeira etapa, você vai escolher, né, qual a rodovia que você vai realizar o percurso de A até o B. A segunda etapa que você vai fazer a escolha é do B até o C. Neste caso, são 2 rodovias. Qual a rodovia que você vai escolher? Então, se você selecionar aqui, fizer a escolha da rodovia 1 para ir de A até B, é necessário você pegar e escolher ou obrigatório você escolher a rodovia 1 para ir da cidade B até a cidade C? Não. Então, independente da escolha que você faz aqui na primeira, você fica livre para fazer aqui a escolha para ir da cidade B até a cidade C. Por isso que eu falo lá que quando envolve o princípio multiplicativo, as etapas são independentes. Uma não depende da outra. É isso aqui que eu estou querendo explicar para vocês. Porque eu vou fazer a escolha aqui em 2 etapas. Primeiro eu vou escolher a rodovia para me ir de A até B. E em seguida, segunda etapa, eu vou escolher a rodovia para realizar o percurso de B até o C. Para resolver questões desse tipo, primeiro eu vou identificar e verificar quantas etapas a ação possui e, em seguida, analisar quantos são os modos, quantas são as opções em cada etapa. E, para finalizar, eu vou multiplicar a quantidade de modos ou a quantidade de opções de cada etapa. Neste caso aqui, na primeira etapa, eu tenho 3 opções e, na segunda etapa, 2 opções. Para saber a quantidade de maneiras que ele pode ir da cidade A até a cidade C, passando por B, eu vou multiplicar as opções. No caso, vou multiplicar 3 vezes o 2. Está aí, ó. A primeira etapa, ele vai de A a B 3 modos. Segunda etapa, ir de B até C 2 modos. Multiplicando 3 vezes o 2, ele pode fazer esse percurso de 6 maneiras diferentes. Outro exemplo aqui, ó. O exemplo diz o seguinte: para ir a uma festa, Silvia pretende colocar uma saia e uma blusa, que ela possui 5 saias diferentes, sabendo que ela possui 5 saias diferentes e 7 modelos diferentes de blusas. Determine o número de maneiras distintas de Silvia se vestir. Aqui a escolha é por etapa também. Primeiro ela vai escolher a saia e depois ela vai escolher o modelo aí de blusa. Se ela tem 5 saias, então na primeira etapa ela tem 5 opções, depois ela vai escolher um modelo de blusa, ela tem 7 opções. Para saber a quantidade de maneiras distintas que ela pode se vestir, basta eu multiplicar a quantidade de opções que ela tem em cada etapa. No caso, 5 vezes 7, que vai dar 35 maneiras diferentes. Vamos para mais uma questão aqui. Quantos números de 4 algarismos existe? Neste caso aqui, eu também vou fazer por etapa. Vou escolher o que ocupa a primeira posição, né? O que ocupa a segunda, o que ocupa a terceira, o que ocupa a 4ª posição.
Veja bem, neste caso temos 4 etapas, pois são 4 algarismos no número. A primeira, o algarismo que ocupa a ordem das unidades de milhar, a segunda, o que ocupa a ordem das centenas, e o terceiro, que ocupa a ordem das dezenas, e o último, que ocupa a ordem das unidades. Sabendo que temos 10 algarismos significativos, no caso do 0 até o 9, galera, são os algarismos significativos que a gente chama, eu tenho 10 opções, né? Aí vamos verificar a quantidade de opções em cada uma dessas etapas. Primeiro para a unidades de milhar, depois a centena, depois as dezenas, depois as unidades. Na primeira, só tenho 9 opções. Você percebe que aqui eu tenho 10 elementos, mas eu não posso escrever o número 0 na unidade de milhar, pois se eu escrever o número 0, não vai ser um número com 4 algarismos, pois o 0 à esquerda não vai significar nada, né? Então vai ser um número com 3 algarismos. E não é isso que eu quero com 4 algarismos. Por isso que na primeira etapa eu tenho apenas 9 opções. Agora, na segunda, que é para ocupar a ordem das centenas, eu posso escrever o 0. Assim, eu tenho 10 opções. Na terceira também. E na etapa para escolher as unidades, também eu tenho 10. Desta forma, eu vou multiplicar a quantidade de opções da primeira etapa, a quantidade de opções da segunda, da terceira e da quarta. Fazendo este produto, vou obter 9.000. Desta forma, quantidade de números com 4 algarismos, 9.000. Vamos para essa outra questão, uma questãozinha do SPAES, né? Também envolvendo o princípio fundamental da contagem. A questão diz o seguinte: Senhor Mário ganhou na loteria um carro novo. Na hora de receber o prêmio, ficou sabendo que poderia fazer sua escolha entre 4 modelos diferentes: Gol, Fiesta, Palio ou Corsa. E também poderia escolher uma das 6 cores: azul, amarelo, verde, cinza, preto ou vermelho. E quantas maneiras diferentes o senhor Mário poderá escolher o seu carro? Aqui também a escolha é por etapa. Na primeira etapa ele vai escolher o modelo do carro. E na segunda etapa ele vai escolher a cor do carro. Então ele tem 4 opções na primeira etapa e 6 opções na segunda etapa. Para saber a quantidade de maneiras diferentes que ele pode fazer a escolha, basta multiplicar a quantidade de opções da primeira vezes a quantidade de opções da segunda. No caso, 4 vezes 6. Que vai dar 24 maneiras diferentes que ele pode fazer a escolha. Agora uma questão do Enem abordando essa habilidade. Vou ler aqui a questão. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessário uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descrito no quadro em que L e D representam, respectivamente, letra e dígito. Ou seja, este L aqui representa a letra e os D aqui representa os dígitos. Embaixo da tabela tem aqui, ó, as letras do alfabeto entre as 26, tem 26 opções para letras, e bem como os dígitos entre os 10. Então, tem 26 opções para letras e 10 opções para dígitos. Pode ser repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior, detalhe aqui, ó, superior ao número esperado de clientes, mas que este número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. Então, aqui é a informação importante. Ó. Não pode ser superior, tem que ser superior ao número de clientes esperado, mas não pode ser superior ao dobro de clientes esperado.
A opção que mais se adequa às condições da empresa é... Então, a primeira coisa que eu devo entender é que o L representa as letras e o D representa os dígitos. Eu tenho 26 opções para as letras e 10 opções para o dígito. E a resposta, o número não pode ser inferior a 1 milhão, foi o que ele falou aqui, que é a quantidade de público esperada, não pode ser menor do que isso, não tem que ser maior do que 1 milhão, e não pode ser superior ao dobro, ou seja, não pode ser maior do que 2 milhões. Então, vamos calcular aqui a quantidade de senhas possíveis em cada uma dessas opções aqui. Na primeira opção, ó, eu vou ter um L, então no L aqui eu vou ter 26 opções possíveis, 10 aqui no D, 10 no outro D e assim por diante. Vai ficar dessa forma. Multiplicando aí as opções que eu vou ter em cada etapa, vai dar 2 milhões e 600 mil. Essa daí está descartada. A segunda, vou ter 10 opções em cada uma desses dígitos, né? Então, multiplicando vai dar 1 milhão. Isso daí também é descartado, pois tem que ser superior a 1 milhão. Neste caso, eu tenho duas letras, né? Eu vou colocar duas letras e depois 4 dígitos. Em cada L, eu vou colocar 26 opções, em cada dígito 10 opções. Multiplicando, eu vou obter aí este número aí de 6 milhões e 760 mil. Muito além, né? Neste caso, eu tenho apenas dígito. Em cada D eu coloco 10 dígitos possíveis, 10 opções. Multiplicando, eu vou obter 500 mil. Está abaixo do que ele precisa. Só me restou a última opção, né? Que é 3 letras e 2 dígitos. Em cada letra eu vou ter 26 opções, então vai ficar 26 vezes 26 vezes 26. Em cada dígito eu vou ter 10 opções, vai ficar 10 vezes o 10. Multiplicando tudo, eu vou obter 1.757.600, que é maior do que 1 milhão e menor do que 2 milhões. Assim, a resposta é o item E, a opção 5. E aqui finalizamos a primeira parte aí do estudo, que é sobre o princípio fundamental da contagem. Agora vamos fazer algumas questões aqui de permutação. Só lembrando vocês que permutação é um dos conteúdos da análise, uma das partes da análise combinatória que é menos recorrente nessas avaliações. Mas como ele está no cronograma lá do edital para essas avaliações, é importante você conhecer essas habilidades também. Aqui está o conceito, né, de permutação. Permutação, o número de elementos do universo é sempre igual ao número de elementos do grupo. E na permutação simples não existe restrição, né? Então, para você resolver essas questões, basta calcular o fatorial da quantidade de elementos disponíveis na questão. Por exemplo, de quantas maneiras diferentes podemos organizar 5 pessoas em uma fila? Ora, a quantidade de elementos disponíveis na questão é 5. Basta calcular o fatorial de 5. A permutação de 5 é o fatorial de 5. E quem é o fatorial de 5? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar 120. Dessa forma, a quantidade de maneiras que você pode organizar 5 pessoas em uma fila, 120. Este é outro exemplo aqui, ó. Utilizando todas as letras da palavra escola e trocando de ordem, temos uma sequência de 6 letras. Cada sequência corresponde a um anagrama. Quantos anagramas podem formar com as letras da palavra escola? Aqui eu também tenho, né, uma permutação simples. Desta forma, você conta a quantidade de letras disponíveis, no caso é 6 letras. Assim você calcula a permutação de 6, que vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. Agora vamos para a permutação com elementos repetidos. Neste caso, existem as restrições, então vamos considerar os elementos repetidos. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra matemática? Primeiro, a quantidade de letras aqui disponível na palavra matemática é 10. Então, você vai colocar o 10 aqui, vai ficar 10 fatorial, daqui eu fiz.
E as letras que se repetem é o M, o A e o T. Como o M aparece duas vezes, então eu coloquei aqui, ó, o fatorial de 2. O A repete, aparece 3 vezes, então coloquei fatorial de 3 aqui. O T aparece duas vezes, calculei o fatorial aqui do 2. A representação é essa daqui, eu substituí o número de letras total em cima e as letras se repetem, fatorial embaixo. Agora eu vou resolver esta divisão aqui de fatoriais. Eu vou regredir o 10 até chegar ao maior de baixo para cancelar. Regredi o 10 até chegar ao 3, cancelei o 3 fatorial com o 3 fatorial de cima. Me restou o 10 vezes o 9, vezes o 8, vezes o 7, vezes o 6, vezes o 5, vezes o 4. Agora eu vou dividir este 4 por este 4 de baixo, porque 2 vezes o 2 vai dar 4. O 2 fatorial é 2, este 2 fatorial também é 2. Esses dois aqui saíram daqui, galera. E 2 fatorial vai dar 2, o outro 2 fatorial deu 2, e 2 vezes 2 é 4. Este 4 eu cancelei com este 4 aqui. Aí me restou esse produto. O 10 vezes o 8, 10 vezes o 9, vezes o 8, vezes o 7, vezes o 6, vezes o 5, vai dar 151.200. Outra questão envolvendo permutação com elementos repetidos. Em um torneio de futsal, um time obteve 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas nas 15 partidas disputadas. De quantas maneiras distintas esse resultado pode ter ocorrido? Então, a quantidade total aqui de opções é 15, está aqui o fatorial do 15. Os elementos se repetem, foram as vitórias. As vitórias se repetiram aqui 8 vezes, por isso que eu calculei aqui o fatorial do 8. Os empates se repetiram aí 5 vezes, por isso que eu calculei o fatorial do 5. E as derrotas se repetiram 2 vezes, por isso que eu calculei o fatorial do 2. Vou regredir o 15 até chegar ao 8 fatorial, que eu vou cancelar com esse 8 fatorial. Vai restar esses números aqui. Agora eu vou cancelar, vou dividir o 15 por este 5, vai dar 3. Vou dividir este 14 por este 2 aqui, ó, vai dar 7. O 13 é um número primo, não dá para simplificar, então eu vou repetir o 13. O 12 dá para me simplificar por 4, vai dar 3. O 11 é primo, repete ele. O 10 eu vou simplificar por 2, que vai dar 5. E o 9 eu vou simplificar por 3, que vai dar 3. O 1 não precisa nem colocar, que não vai alterar em nada, né? Pronto, agora eu vou multiplicar esses números aqui, ó. O produto desses números aqui vai dar 135.135. Essa é a quantidade de maneiras que pode ter acontecido aí os resultados do jogo. Pode ter ocorrido, né? Então, é dessa forma que a gente procede para resolver questões envolvendo permutação com elementos repetidos. Agora vamos permutação de ordem circular, né? Você vai organizar a ideia de ordenação em si. Uma família é composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa? Vai organizar em forma circular, né? Então, você vai pegar a quantidade de elementos disponíveis, no caso é 6, vai ficar 6 menos 1, que vai dar 5. Calcula o fatorial do 5, que a gente já fez, que é 120. Então, a quantidade de maneiras diferentes, 120. Agora vamos para arranjo. Arranjo, como eu falei para vocês, a ordem vai alterar o grupo. Vou mostrar, só pegar a canetinha aqui. Você observa aqui neste exemplo. Ó, o conceito eu já falei para vocês, né? Tá aqui, se alguém quiser copiar, pode copiar. Mas o interessante é você perceber isso aqui, ó. Por exemplo, uma senha bancária com o número 1, 2, 3, 4 é diferente de uma senha bancária do número 4, 3, 2 e 1. O que eu quero mostrar aqui para vocês?
é que a ordem dos elementos vai criar outro grupo. Você observa que os dígitos utilizados na primeira senha são iguais aos dígitos utilizados na segunda senha. Porém, a ordem dos elementos aí alterou o grupo. Então, nesses casos em que a ordem dos elementos altera o grupo, você vai usar arranjo. Então, se não alterar o grupo, você vai utilizar combinação. E a forma que você vai utilizar para resolver essas questões que envolvem arranjo é essa daqui. Vamos para esse problema para você entender melhor. Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos podem ser conquistadas medalhas de ouro, prata e bronze. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho 10 elementos disponíveis, né, na questão, mas eu quero saber apenas de quantos modos distintos os 3 primeiros podem conquistar as medalhas. Então, aqui eu vou pegar 3 de 10. Eu não pego todos os elementos, diferente do que eu fazia na permutação. Então, vai ser o arranjo entre 10 e 3. Sempre o N, galera, vai ser o número maior. E o N, o P, o número menor. N é o maior, P é o menor. Substituindo na forma, no lugar do N eu vou escrever o 10, vai ficar 10 fatorial. No lugar deste N aqui eu também boto 10, no lugar deste P eu coloco 3. Vai ficar 10 menos o 3. Subtraindo 10 menos o 3 vai dar 7. Resolvendo essa divisão de fatoriais, eu vou pegar e regredir o 10 fatorial até chegar ao 7 fatorial, para cancelar os dois. Agora eu cancelo esse 7 fatorial com o 7 fatorial, vai me restar o 10 vezes o 9 vezes o 8. 9 vezes 10 vezes o 9 vezes o 8 vai dar 720. Devemos proceder desta forma para resolver questões envolvendo arranjo. Outro exemplo aqui, ó. Em uma sala há 8 cadeiras e 4 pessoas. Qual o número de modos distintos das pessoas ocuparem as cadeiras? Neste caso, eu vou também ter 8 elementos disponíveis, mas eu vou utilizar apenas 4 para essas 4 pessoas sentarem. Então, aqui vai ser arranjo também. Aí você diz, professor, mas a ordem aí altera? Sim, porque se você considerar as cadeiras de um ônibus ou de um avião, tem pessoas que preferem ir próximo ao corredor, outros preferem ir ao lado da janela. Então, a ordem vai alterar, né, na questão aí do gosto, né, da pessoa. Então, a ordem altera sim o grupo. Por isso que aqui a gente usa arranjo. Arranjo entre 8 e 4. Vai dar 1680. Essa forma que devemos fazer. Vamos para uma questãozinha aí do Enem envolvendo o arranjo. A questão fala que uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estavam marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Aqui eu tenho a imagem, as poltronas vazias são essas aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poltronas vazias. O número de formas distintas de se acomodar a família neste voo é calculado por. Então, vamos calcular aqui o arranjo entre a quantidade de cadeiras disponíveis, que no caso é 9, e a quantidade de pessoas que vão ocupar essas cadeiras, que são 7. Vai ser o arranjo entre 9 e 7. O arranjo entre 9 e 7, você vai botar o 9 fatorial no numerador e 9 menos 7 fatorial no denominador. Subtrai aqui o 9 menos o 7, vai dar 2 fatorial, vai ficar 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Geralmente você vai ter que regredir, né? Aqui o 9 até chegar ao 2. Mas você percebe que um dos itens da questão já está
dessa forma. Então, não é preciso nem você resolver essa divisão de fatoriais. A resposta já é isso daqui. Muito simples essa questão. Agora vamos para as questões envolvendo aqui combinação. Neste caso, a ordem não vai alterar o grupo. Vamos ver o exemplo aqui. A forma que você vai usar é essa. Em uma sala com 30 alunos, devemos escolher 3 para representar a turma em uma reunião com o diretor. Qual o número de diferentes representações que pode ser formado com 3 alunos? Aqui você pode perceber que a ordem não vai alterar o grupo. Tanto faz eu falar Vinícius, Yuri e Nilo, como eu falar Nilo, Vinícius e Yuri, pois a ordem dos elementos não vai alterar o grupo, vai ser o mesmo grupo de alunos que vai representar a turma. Então, neste caso de combinação, a ordem dos elementos não altera o grupo. Aí aqui a quantidade de elementos disponíveis na questão, 30, e a quantidade de elementos em cada grupo, 3. Neste caso, o N é igual a 30 e o P é igual a 3. Substituindo na forma, vamos ter 30 fatorial sobre 30 menos 3 fatorial vezes o 3 fatorial. Subtraindo aí o 30 por 3, vamos obter 27. Vou regredir o 30 até chegar ao 27, para cancelar os dois. Cancelei aqui o 27 por 27 e vou multiplicar o 30 vezes o 29 vezes o 28. Assim eu vou obter 24.360. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Dividindo 24.360 por 6, vou obter 4.060. Eis a resposta. Vamos para uma questão da uva, abordando, né, o conhecimento e a habilidade de combinação. O Campeonato Brasileiro tem em sua primeira fase 28 times, que jogam todos entre si. Nesta primeira etapa, o número de jogos é de... Então, cada jogo, galera, vai conter 2 times. E eu tenho quantos times disponíveis aqui? Eu tenho 28. Então, você vai calcular a combinação entre 28 e 2. Aí você poderia me perguntar, professor, mas por que eu usar a combinação e não arranjo? Porque tanto faz eu falar Vasco e Flamengo, como Flamengo e Vasco. Vai ser o mesmo jogo, né? Então, a ordem dos elementos não altera o grupo. Vamos calcular aí a combinação entre 28 e 2. Subtraindo 28 por 2 vai dar 26. Vou regredir o 28 até chegar ao 26 para cancelar este com este aqui. Agora, multiplicando o 28 por 27, vou obter 756. 756 dividido por 2 vai dar 378. A opção B. Agora eu vou fazer algumas questões diversas aqui para que você desenvolva a habilidade de identificar o método que você deve usar na questão e comparar algumas questões, né? Vamos aqui. Mariane possui 9 livros distintos, sendo 4 de matemática, 2 de filosofia e 3 de psicologia. O número de maneiras pelas quais Mariane pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos, Então, neste caso aqui, galera, cada grupo vai conter todos os elementos disponíveis na questão. E quem são todos os elementos disponíveis na questão? Os 9 livros. Então, cada grupo vai conter os 9 livros. Por isso que, neste caso, eu devo utilizar permutação. Mas tem um detalhe aqui que você tem que ficar atento. Essas questões são clássicas. Quando aparecer questões desse tipo, você vai proceder dessa forma. Primeiro, você vai calcular a quantidade de elementos que tem cada grupo. No caso, eu tenho 4 matemática, 2 filosofia e 3 psicologia. Então, a quantidade de maneiras distintas que eu posso organizar os livros de matemática. Ora, vai ser a permutação de 4. A
quantidade de maneiras distintas que eu posso organizar esses 4 livros é a permutação de 4. A quantidade de maneiras distintas que eu posso organizar esses 2 livros é a permutação de 2. E aqui a permutação de 3. E para saber quantas maneiras distintas ela pode organizar todos os livros, eu vou multiplicar as permutações. E esse permutação de 3 aqui vem de onde? É a permutação da quantidade de elementos em cada grupo vezes a quantidade de grupos. Ou seja, no caso aqui, a permutação da quantidade de grupos. Ó. Permutação do 4, permutação do 2, permutação do 3, vezes a permutação da quantidade de grupos. Como aqui eu tenho 3 grupos, então a permutação de 3. A permutação de 4 vai dar 24, a permutação de 2 vai dar 2, a permutação de 3 vai dar 6, aí eu vou multiplicar 24 vezes 2 vezes 6 vezes 6, que vai dar 1.728. Então, a quantidade de maneiras distintas que Mariane pode organizar esses 9 livros vai ser 1.728. Essa outra questão aqui, ó, bem semelhante, de quantos modos podemos organizar 4 homens e 4 mulheres em uma fila. De modo que as pessoas de mesmo sexo permaneçam juntos. Então, vou utilizar aqui todos os elementos em cada grupo, pois todas as pessoas vão estar na fila, né? Sendo que eu tenho 2 grupos, o grupo dos homens e o grupo das mulheres. Assim, eu vou calcular a permutação do 4, que é o número de elementos do primeiro grupo, vezes a permutação do outro 4, que é o número de elementos do outro grupo, vezes a permutação de 2, que é a quantidade de grupos. No caso que eu tenho 2 grupos, o grupo das mulheres e o grupo dos homens. Então, fica a permutação do 2. A permutação de 4 a gente já fez aqui, que dá 24. A permutação do 2 vai dar 2. Multiplicando 24 vezes o 24, depois vezes o 2, vai dar 1.152. Então, bem semelhante esses 2 casos aqui. Este outro aqui é semelhante, porém eu não utilizo todos os elementos. Ó. A Câmara Municipal de um determinado município tem exatamente 20 vereadores, sendo que 12 deles apoiam o prefeito e os outros são contra. O número de maneiras distintas de formar uma comissão contendo exatamente 4 vereadores situacionistas que apoiam o prefeito e 3 oposicionistas que são contra o prefeito. Então, neste caso, estão 20 vereadores, eu vou selecionar apenas 4 vereadores, né? Perdão, 7 vereadores, 4 do lado do prefeito e 3 oposição ao prefeito. Então, eu vou selecionar 7 de 20, diferente do que a gente faz de permutação. Lá eu utilizava todos os elementos. Você vê que aqui você vai selecionar grupos, né? Da quantidade de elementos, parecido com o que a gente fez anteriormente, só que lá eu utilizo todos os elementos disponíveis na questão. Aqui eu vou pegar apenas parte, eu vou pegar 7 vereadores de 20. Vamos lembrar que eu tenho 12 que apoiam o prefeito, são 20 vereadores, 8 vão ser contra o prefeito, né? Então, eu vou selecionar 4 de 12, depois selecionar 3 de 8. Vai ficar assim, ó. Combinação de 12 e 4 e combinação de 8 e 3. De quantas maneiras podemos fazer a escolha do 7? Vou multiplicar a combinação de 12 e 4 vezes a combinação de 8 e 3. A combinação entre 12 e 4 vai dar 465. A combinação entre 8 e 3 vai dar 56. Multiplicando os dois resultados, vou obter 27.720. Outras questões aqui semelhantes, que você tem que ficar atento. Questãozinha da uva aqui. Quantos segmentos orientados se originam de 8 pontos distintos a um plano? Então, eu vou ligar esses pontos e formar segmentos orientados. Quando eu falo segmentos orientados, eu vou levar em consideração a orientação. Então, quando eu levo em consideração a orientação, vamos considerar um ponto A e um ponto B. Se a orientação é de A para B,
é diferente da orientação de B para A. Então, neste caso aqui, a ordem altera o grupo. Por isso que eu vou utilizar arranjo. Arranjo entre 8 e 2, pois para representar um segmento eu tenho que ter 2 pontos. Por isso que eu vou fazer o arranjo entre 8 e 2. O arranjo entre 8 e 2 vai dar 56, galera. A resposta, o item D. Então, fica claro aqui, ó, que eu tenho que levar o sentido em consideração. Quando eu levo aqui o sentido, a orientação do segmento em consideração, então, neste caso, é arranjo, pois a ordem aí dos elementos vai alterar o grupo. Já neste caso aqui, ó, sobre uma circunferência, são marcados 8 pontos distintos, quantas cordas podem ser traçadas por estes pontos? Então, a ordem aqui não vai alterar o grupo, porque tanto faz eu traçar um segmento do A até o B, como do B até o A, vai ser a mesma corda, pois o sentido não vai alterar o grupo. Por isso que, neste caso, eu vou utilizar combinação. Combinação entre 8 e 2, pois para formar uma corda eu tenho que ter 2 pontos. Eu vou ligar 2 pontos. E a combinação entre 8 e 2 é 28. Então, aqui, eu finalizo essa revisão de análise combinatória, galera, mostrando que a diferença entre algumas questões são semelhantes, porém, alguns detalhes que você tem que levar em consideração para saber qual o método que você deve usar. Aqui eu finalizo esta aula de revisão da análise combinatória. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, galera, e até a próxima.